Um assunto que muita gente me pergunta, geralmente aqui no Instagram, é sobre competições de parkour. Existe competição de parkour? Como que funciona a competição de parkour? Vou trazer um pouquinho de informação para vocês agora. Então é o seguinte, para entender um pouco desse universo, primeiro de tudo, o parkour ele não surge como uma prática competitiva, então as pessoas não treinavam parkour lá no início pensando numa competição, pensando em tornar ele um esporte. Ele surge muito mais próximo do que um método de treinamento. Então uma ideia de você treinar e ir melhorando e desenvolvendo suas capacidades para ser capaz de fazer alguma coisa. Então era basicamente essa a ideia. Mas com o tempo foram surgindo algumas competições. Inicialmente começaram a surgir algumas competições de marca. Então, por exemplo, a Red Bull tem uma competição lá de apresentação, de freestyle, de style, que a galera chama, que é a parte mais acrobática, onde os atletas vão lá, se apresentam e um grupo de jurados ali avalia, dá uma nota para eles e eles ganham ou perdem essa competição. Então, uma competição muito mais publicitária, né, para começar a desenvolver ali e trazer esse lado mais esportivo do parkour. Com o tempo, os praticantes foram sentindo cada vez mais essa necessidade. Hoje ainda é um tema um pouquinho nebuloso, cada vez mais são aceitas as competições de parkour, porém muitos praticantes ainda não gostam ou simplesmente não concordam, não gostariam que tivesse competições. O que está acontecendo hoje com relação a competições? Existem três principais modalidades que a maioria das competições segue. Essas competições são competições de academias, de grupos, de outras marcas que vão formando essas competições ao redor do mundo e elas estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Eu vou explicar para vocês agora essas três modalidades. A primeira modalidade é Speed, é uma competição muito comum que tem de parkour, que é uma corrida contra o relógio, onde existe um percurso pré-determinado, né, uma linha de obstáculos pré-determinadas por onde o atleta tem que passar e ele tenta fazer o mais rápido possível. Ele tenta passar por todos esses obstáculos no menor tempo possível, seguindo ali toda a trajetória que foi proposta ali na competição. A segunda modalidade, digamos assim, é uma modalidade chamada Style, que é uma modalidade de apresentação. Então é muito mais voltada para essa parte de acrobacias, de mortais, de giros, mas são avaliados diversos fatores ali. Então dificuldade de movimento, execução de movimento, o que mais? O flow, a fluência, né? A conexão do movimento, o uso do espaço, a forma como é criado ali, né? A criatividade, a forma como ele cria aqueles movimentos. Então a modalidade de Style, ele trabalha muito mais essa parte mais criativa e geralmente envolve muito essa parte acrobática no espaço também. A avaliação do Style é mais subjetiva, então porque geralmente eles recebem uma nota baseada na análise de quem está julgando lá a competição, então ela não é tão objetiva quanto o de Speed, né, que é o relógio, então bateu o tempo lá já era, então ou foi mais rápido ou foi mais devagar, não tem muito drama em cima disso. E tem a terceira modalidade que eu vou confessar para vocês já que é a minha preferida, que é a modalidade de Skill. Nem todas as competições têm essa modalidade de Skill, mas existem competições só de Skill. Então, por exemplo, a Shigaru, que é um grupo lá da Alemanha, eles têm uma competição que é só de Skill. E como que funciona Skill? Esse que às vezes é mais difícil da galera entender, principalmente se você é novo no parkour ou está se interessando agora pelo parkour, a diferença entre skill e as outras modalidades. Então pense assim, na de Speed tem um percurso determinado e o cara usa o movimento que ele quiser e ele só tem que chegar rápido, certo? E passar pelo lugar certo. Na de Style é livre também, então ele escolhe o que ele vai fazer, ele vai lá e aplica o que ele achar que é melhor, o que vai impressionar mais quem está julgando ali, quem está avaliando a corrida dele, né? A apresentação dele. No Skill é muito diferente. No Skill existe uma técnica pré-determinada, geralmente é um conjunto técnico, então uma sequência de técnicas pré-determinadas e são técnicas muito difíceis. Geralmente os atletas eles descobrem na hora, eles sabem qual que é o desafio que eles vão ter que enfrentar ali na hora. E aí ele tem um número de tentativas ou um tempo determinado, ou os dois, né? Um tempo determinado mais um número de tentativas para conseguir acertar, buscando a perfeição daquele movimento. Por que eu mais gosto da Skill? Vou explicar para vocês. Porque eu acho que é o que mais traz aquela essência de controle do parkour. Eu acho que mais se aproxima daquilo que a galera treina no parkour, que é buscando controlar movimento, buscando fazer não só coisas difíceis, mesmo as coisas fáceis, né? Mas quando se depara com um desafio muito difícil, que não sabe se consegue, é ter ali aquele empenho de ir tentando deixar o mais perfeito possível encaixado aquela sequência. Então o Skill ele é basicamente isso. Então vai ter uma sequência de 2, 3 movimentos, às vezes um só, mas geralmente são 2, 3 movimentos, e o cara tem que acertar esse movimento com perfeição. Ele vai ser avaliado, né? Também é objetiva, né? A avaliação, acertou ou errou, e a partir disso ele ganha ou perde a competição. Então são esses três principais modelos de competição que existe hoje no parkour: Speed, que é de velocidade por tempo, Style, que é a apresentação, né, de mais acrobática, e Skill,
que é essa parte de desafios, que, como eu falei, é o que eu mais gosto. E você, qual que você mais curtiu desses 3 modelos? Se você não conhece nenhum, eu vou sugerir que você pesquise uma competição que se chama NAPC, que é o Campeonato Norte-Americano de Parkour. E lá eles têm essas 3 modalidades. Inclusive, falando em competição, falando em campeonato, recentemente a FIG incluiu o parkour como uma de suas modalidades. A FIG é a Federação Internacional de Ginástica. E estão promovendo competições de speed e de style. Eles não aderiram ao skill. Mas eu vou deixar para falar da FIG em outro vídeo, que eu acho que tem bastante coisa para falar sobre a FIG. Deu para entender um pouquinho melhor agora sobre as 3 modalidades de competição de parkour? Deixa aqui nos comentários qual que você mais curte, qual que mais te agradou e principalmente qual que você curtiria competir. Em qual que você acha que você se sairia melhor na competição de skill, de speed ou de style. Valeu!